Oi pessoal, sétimo dia, hein? Chegamos no sétimo dia, tá faltando pouco agora. E a gente hoje nós vamos começar o terceiro capítulo. Então bora lá. Há pó de ouro no ar e para mim. Por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E neste exato momento estou começando a experimentar os resultados dourados. Ai, assimilando pó de ouro. Capítulo 3, a lei do vácuo. Você já ouviu dizer que a natureza abomina o vácuo? Isso é ainda mais verdadeiro no reino da prosperidade. A lei do vácuo é uma das mais poderosas, embora exija uma fé ousada e forte para ser posta em operação. Também exige um bom senso de aventura e expectativa para que os frutos dela sejam plenos e sejam colhidos. Quando alguém está tentando ser próspero, usando o pensamento prosperamente e mesmo assim falha, em geral é porque precisa invocar a lei do vácuo. A lei do vácuo é esta: se você deseja um bem maior e uma maior prosperidade em sua vida, comece criando um vácuo para recebê-los. Em outras palavras, livre-se do que não quer mais para criar espaço para o que deseja. Perceba se há roupas em seu armário ou móveis em sua casa ou escritório que não pareçam mais certos para você, ou se existem pessoas entre seus conhecidos e amigos que não mais lhe pareçam compatíveis. Comece retirando essas coisas tangíveis e intangíveis da sua vida, confiando que você pode ter o que quer e deseja. Geralmente é difícil saber o que se quer até livrar-se do que não se quer. Nossa, que forte isso, né? Porque aí entra aquela coisa do apego, quando é coisa material, entra aquela coisa do o que vão dizer de mim, como que eu vou fazer para... Porque quando é uma coisa material, você vai guardando porque você acredita que um dia você vai precisar. E às vezes até a gente vai e compra uma coisa que a gente nunca usou na vida só porque ela estava em oferta. E aí também aquilo vai tomar um espaço, segundo ela, que vai nos impedir, vai dificultar a prosperidade chegar na nossa vida, porque a gente não está usando a lei do vácuo, que é fazer espaço. E quando ela fala aqui de retirar pessoas da nossa vida, aí fica delicado, né? Porque eu acredito que a gente deva encontrar dificuldade por N razões, né? Como é que você vai arriscar uma pessoa da sua vida se ela não está a fim de sair? Então, tomara que ela explique aí na continuação, né? Deixe ir o menor. Você irá descobrir com suas experiências de vida que se o bem que você almeja não surge, isso acontece porque você precisa liberar e abrir mão de alguma coisa a fim de criar espaço para o que virá. Se você deseja um bem maior em sua vida, do que está abrindo mão ou se livrando a fim de criar espaço para ele? A natureza abomina o vácuo e quando você começa a retirar da sua vida aquilo que não quer, está criando espaço para o que deseja. Ao deixar ir o menor, cria espaço para o surgimento do bem maior. Recentemente, um casal usou a lei do vácuo ao decorar a nova casa. Do antigo lar, eles levaram somente os móveis de que realmente gostavam e que sentiam ser apropriados ao novo ambiente. Sem medo, doaram grande parte da mobília antiga e deixaram espaços vazios na nova casa, visualizando-os sendo preenchidos com o tipo de mobília que queriam. Durante algum tempo nada parecia estar acontecendo, mas eles continuaram persistindo na visão dos novos móveis apropriados e bonitos. Então um dia o marido, que trabalhava para uma grande empresa, foi colocado em um sistema de recompensa por méritos. Conforme ele produzia resultados prósperos para a empresa, os pontos dele cresciam.
Esses pontos podiam ser trocados por várias recompensas tangíveis, uma das quais mobília. Um executivo tentou vender a casa dele por muitos meses, porque havia sido transferido para outro estado. Então aqui ela está dando um outro exemplo, e eu não vou ler inteiro, então, e vou só discutir um pouco a consciência que acabou de me vir, quando eu disse ali no final do outro parágrafo, como é que a gente se livra quando a questão é uma pessoa. Mas aí o que me veio foi o seguinte: quando a gente coloca ordem na nossa vida, quando a gente limpa, por exemplo, como ela disse no início, os armários, especialmente quando a gente pega aquilo que a gente não está precisando mais, aquilo que a gente comprou só porque estava em oferta e nunca usou, e a gente doa para uma pessoa que não tem condições e que realmente está precisando e que vai usar, aquilo vai ser útil. Então, esse movimento vai lá, volta ali na lei do dar e receber. Quando você doa alguma coisa, quando você dá algum benefício para alguém, o universo te ajuda. Então eu acredito que se você está querendo se livrar de alguma situação, de alguma pessoa, você está sentindo que isso está delicado, começa pelo menor. Presta atenção no detalhe, limpa, organiza, doa aquilo que você não precisa mais, aquilo que ainda está em bom estado, e aí o universo organiza tudo para que até aquilo que você não sabe como se livrar saia da sua vida da forma mais tranquila, mais benéfica para todos. Crie um vácuo para a sua saúde. Sempre que você ousar criar um vácuo, a substância do universo correrá para preenchê-lo. Isso se aplica aos planos espiritual, mental e físico da vida. Um executivo ficou muito doente, necessitando de cuidados médicos por semanas. O médico dele fez tudo que a medicina podia por ele. Contudo, nada parecia adiantar e o homem ficava cada vez mais fraco. O corpo estava cheio de veneno e nada parecia conseguir dissolvê-lo. Uma noite, enquanto estava com febre alta e tossindo muito, ele lembrou-se da lei do vácuo e percebeu que ele provavelmente deveria liberar alguma coisa. Como sabia que a mente e as emoções exercem um efeito poderoso sobre o corpo, talvez houvesse alguma atitude mental ou sentimento que ele precisasse liberar. Então o homem se acalmou e pediu à divina inteligência que revelasse o que ele precisava liberar. De repente, lembrou-se de uma pessoa com quem ele tinha um grave rancor. Por quem ele tinha um grave rancor? Várias coisas indelicadas já haviam sido ditas a essa pessoa e ele não medira esforços para feri-la. Revisou então os eventos acontecidos entre os dois, os que haviam causado o ressentimento, e depois revisou o desejo dele de ferir essa pessoa. Pensando com cuidado sobre isso, percebeu que a outra pessoa podia nem saber que os sentimentos dele tinham sido feridos por causa do que tinha acontecido e que talvez não houvesse sequer razão para guardar ressentimentos. Nunca há. Deitado na cama com febre alta, ele começou a afirmar várias vezes: eu o perdoo total e completamente, eu o libero, eu o deixo ir. No que me diz respeito, o incidente acontecido entre nós está terminado para sempre. Eu não desejo feri-lo, não lhe desejo mal algum. Eu sou livre e você é livre, e tudo está bem entre nós. Em pouco tempo ele sentiu uma sensação de paz, quietude e liberação. Pela primeira vez em muitas noites ele dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte a febre tinha ido embora e o médico declarou que o veneno que tinha saído como por milagre do dia para a noite do corpo dele. E qual foi o antídoto que tirou esse veneno do corpo dele? O perdão. Porque, como ela disse aqui, que ele pensou, ele chegou à conclusão que talvez a pessoa nem tivesse tido a intenção de causar tanto ressentimento, e foi ela que colocou aqui no livro, nunca há. Então é aquilo que eu disse em alguns vídeos anteriores, nunca é pessoal. Ainda que a pessoa faça alguma coisa que nos faça ficar com muita raiva, ela está fazendo contra ela própria. Porque quando a gente está ofendendo alguém,
quando a gente está causando algum mal a alguém, a gente está causando a nós mesmos. E o que há de se ressaltar aqui é que ele teve consciência expandida suficiente para entender isso e liberar, invocar a lei do vácuo, trazendo a lei do perdão para tirar todo essa raiva, esse ressentimento de dentro dele, que foi o antídoto. E é exatamente sobre isso que ela fala aqui. O perdão é a resposta. Muita gente tem medo da palavra perdão, pensando que ela significa que eles devem fazer algo desagradável e dramático. No entanto, a palavra só significa perdoar, para doar. Está escrito assim, desse jeito. Tracinho doar, depois para, tracinho doar. Ou seja, significa abandonar velhas ideias, sentimentos ou condições e colocar algo novo no lugar. O processo de perdoar forma o vácuo e abre caminho para o novo bem aparecer. Eu descobri por meio de conversas com centenas de pessoas sobre os problemas delas e de correspondência com outras centenas que quando um problema teima em aparecer é porque existe a necessidade de perdão. Também descobri que ainda que apenas uma das pessoas relacionadas à questão comece o ato de perdoar, todos os envolvidos responderão sendo abençoados e a solução aparecerá. Tá aí o efeito dominó que ela já mostrou um pouco antes no livro, né? Quando começamos a fazer a mudança em nós, vai acontecendo em todo o nosso entorno. Por exemplo, uma mulher muito rica se envolveu em uma questão legal a respeito das propriedades comerciais do marido dela falecido. Era tudo muito constrangedor para ela, porque a pessoa que ela estava processando no tribunal era um antigo amigo da família. Muito aflita, certa noite ela foi a um grupo de oração e desabafou com ele sobre a complicada situação. Para surpresa dela, entretanto, os membros do grupo não ficaram nada preocupados com problemas, nem pareceram muito simpáticos. Na verdade, eles a surpreenderam, dizendo que o problema seria resolvido se ela perdoasse o homem que estava processando. Chocada, ela replicou: perdoá-lo? Eu só quero que vocês orem para que eu ganhe o caso no tribunal. Ele fez coisas terríveis. Contudo, o grupo de oração continuou firme. Ela saiu desgostosa, mas voltou na semana seguinte e mais uma vez lhe garantiram que o perdão poderia resolver tudo. Depois disso, ela começou a considerar seriamente o poder do perdão e o fez por vários dias. Então um dia ela estava no carro pensando nesse antigo amigo da família e gritou: Senhor, eu não posso perdoar esse homem, mas se o Senhor pode, por favor, perdoa-o através de mim. Subitamente ela sentiu uma grande sensação de paz, agradeceu e parou de pensar no assunto. Poucos dias depois, o homem chegou à cidade e foi visitar o advogado dela. Perguntou ao advogado se seria possível vê-la. Hesitante, o advogado respondeu: se você quer resolver o processo, deve tratar comigo, pois sou o advogado dela. O homem respondeu: não, eu quero falar com ela sobre o caso. Não quero falar com ela sobre o caso, só quero visitá-la porque já fomos amigos e eu admirava muito o marido dela. Eu só queria vê-la em nome dos velhos tempos. Assim, ele fez à mulher uma visita cordial durante a qual a questão do processo veio à tona. Eles concordaram amigavelmente em resolver a questão fora do tribunal, com ambas as partes ficando satisfeitas. Em resumo, o poder de liberar ideias, atitudes e opiniões fixas abre caminho para experiências muito mais agradáveis. É o que Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain. Está sempre invocando a lei do perdão. E ela acreditava que não conseguiria perdoar, então ela pediu que Deus nela perdoasse. E aí todo o milagre aconteceu. Uma técnica de perdão. Esta é uma técnica de perdão que pode criar um vácuo para qualquer bem de que sua vida pareça precisar. Sente-se por meia hora todos os dias e perdoe cada pessoa com quem você estiver em desarmonia, indisposto ou preocupado.
Se você acusou alguém de injustiça, se discutiu com alguém de modo inamistoso, se criticou ou fez fofoca sobre alguém, se está com problemas legais com alguém, peça perdão a todos eles. Eles irão responder subconscientemente. O perdão cria um vácuo que irá desobstruir sua prosperidade e seu sucesso. Afirme em pensamento para outras pessoas. O amor indulgente de Deus nos liberta agora. O amor divino produz os resultados perfeitos e tudo está bem entre nós. Eu o vejo com os olhos do amor e eu o louvo em seu sucesso, prosperidade e mais completo bem. É bom declarar para si mesmo: eu sou perdoado e governado pelo amor de Deus e com isso tudo está bem. Certa vez conversei com uma senhora que estava tendo muitos problemas no casamento. E aqui ela conta mais um exemplo, tá bom, gente, mas eu passo esse exemplo, ela traz mais um exemplo de uma pessoa que perdoou, que ela ficou sabendo. E aí eu passo aqui para, eu acredito que o importante da gente guardar nisso são os decretos que ela passou e da importância do perdão. Ainda que seja difícil para a gente, o primeiro exemplo eu achei super interessante. Vamos pedir ajuda à nossa centelha divina. Então, o que a gente precisa ter? Boa vontade. A gente precisa decidir que se a gente precisa perdoar, ainda que a gente acha que aquela pessoa ela não merece ser perdoada, a gente não consegue, vamos pedir para a nossa centelha, então, conversar com a centelha divina dela, o Deus em nós conversar com o Deus nela. Vamos nos abrir para estar deixando que a lei do perdão atue através da gente. Se a gente tiver essa boa vontade, aí a gente é auxiliado, como aquela pessoa, a mulher do primeiro exemplo, foi a perdoar e a questão se resolve. A liberação é magnética. Você está se apegando ao pensamento de como uma situação problemática em sua vida pode ser resolvida? A que forma essa solução poderia ter? Então libere, deixe ir, solte, reafirme para a situação em si ou para as pessoas envolvidas. Eu libero, solto, deixo ir. Não tenha medo de liberar coisa alguma. Nada pode ser perdido por meio da liberação espiritual. Pelo contrário, o seu próprio bem e o bem de todos os envolvidos fica muito mais livre para entrar em sua vida. Com a liberação, seu poder de atrair o bem é bastante aumentado. Agora vale a pena compartilhar uma palavra de precaução sobre as atitudes de liberação das coisas tangíveis. Certa ocasião eu me senti inspirada a liberar todas as minhas roupas, dando a maioria delas para minha irmã. As roupas estavam em perfeito estado, mas eu estava cansada delas. Como nenhuma roupa nova havia surgido, pensei que se eu liberasse as antigas, estaria criando espaço para as novas. Depois de colocar as roupas no correio para minha irmã, fiquei feliz e ansiosa pelas novas que com certeza iriam se manifestar. Contudo, durante várias semanas não aconteceu nada. Finalmente percebi que ainda estava me apegando às roupas que havia mandado para ela, pensando, por exemplo, se eu ainda tivesse aquele vestido que mandei para ela, eu o usaria hoje. Então foi preciso que eu soltasse mais uma vez o que eu pensava já ter liberado. Eu repassei em pensamento cada item que havia mandado para ela, declarando para cada peça: eu libero você total e completamente. Eu a deixo ir e a libero. No que me diz respeito, você cumpriu seu propósito em meu guarda-roupa e eu não preciso mais de você. Eu e você estamos onde deveríamos estar. Daí para frente apareceram novas roupas e muito rapidamente era como se uma influência magnética estivesse trabalhando para mim. Ela conclui dizendo: aprendi uma boa lição com essa experiência. Nada de bom aconteceu antes que eu liberasse as roupas que havia mandado para minha irmã. Ou seja, soltar significa realmente soltar. Se a gente der, mas continuar preso, continuar meio arrependido, então ela mostrou aqui que não funciona, né? Tem que aprender a soltar
como diz o professor Hélio Couto. Acredito que seja o mesmo soltar aí. Use a substância que está ao seu alcance. Outro modo de invocar a lei do vácuo é usar a substância disponível no momento, sem se apegar a ela, permitindo sempre um novo fluxo de prosperidade. No entanto, você tem de fazer isso com a atitude mental correta, a fim de produzir resultados ricos. Quando parece não haver prosperidade suficiente ao seu alcance para satisfazer as necessidades do momento, ou quando você parece estar bloqueado em seu caminho rumo a uma maior prosperidade, você deve assumir o controle da situação dos seus pensamentos e sentimentos, em vez de sentir-se desesperançado, indefeso ou com pena de si mesmo. Declare para as questões financeiras: paz. Aquietem-se. Pegue sua carteira, seu talão de cheques ou outras evidências palpáveis de provisão financeira e declare: agora mesmo estou repleto com a rica generosidade de Deus que provê todas as minhas necessidades. Depois é hora de usar destemida e audaciosamente a substância que estes objetos contêm, até onde for possível na situação atual. Se houver contas a serem pagas, não espere até que apareça dinheiro suficiente para pagá-las. Adiante-se com fé e pague todas as contas que puder. Essa atitude significa pegar a substância que está à mão e enviá-la ao universo para que ela, enfim, possa se multiplicar. Aí, confirmando aquilo que eu já disse, que quando a gente paga as nossas dívidas, acredito que o universo conspire também para que a nossa vida seja um pouco facilitada, né? Ele está vendo que a gente não está querendo ficar devendo nada a ninguém, que o nosso objetivo é estar pagando todas as nossas dívidas, honrando as nossas dívidas. Rumo à prosperidade. Neste ponto, é importante estabelecer e manter uma atitude próspera, como se a generosidade divina já estivesse visível em sua vida. Não é hora de falar sobre limitação ou falta de dinheiro, nem de segurar as despesas ou de fazer economia severa. Pelo contrário, agora é hora de usar ao máximo suas reservas financeiras, até o último centavo, se necessário. Se neste ponto você deixar de gastar ou falar sobre qualquer limitação financeira, isso lhe custará o dobro. Em vez disso, olhe sempre à frente em sua mente e agradeça a substância que você já tem para enviar ao universo. Afirme com alegria: esta é a generosidade de Deus e eu a envio adiante com sabedoria e alegria. Quando você olha adiante, a despeito das aparências mostrarem o oposto, você sempre estará protegido. É isso que ela está dizendo, né? É interessante, né? Confiar, tem que confiar, né? Talvez a pessoa que mais tenha me ensinado a respeito desse aspecto da lei do vácuo seja uma dona de casa serena e modesta, que constantemente olha adiante, enviando à sua frente o dinheiro que possui na carteira como uma rica bênção. Ela é sempre suprida com abundância. Há muitos anos, ela ficou interessada em enfeitar a igreja em que estava trabalhando. Veio até mim e sugeriu várias melhorias que ela gostaria de fazer, garantindo-me que tinha fundos particulares para isso. Só meses depois fiquei sabendo que os fundos particulares que ela tinha eram o próprio dinheiro dela para fazer compras de supermercado, dinheiro que ela usou generosamente na compra de alguns itens adoráveis para a igreja. Desse modo, ela começou a deixar fluir o dinheiro que tinha com coragem. Ela continuou a olhar adiante e cada necessidade dela foi sendo provida. Novos canais de suprimento se abriram para ela e o marido das maneiras mais inesperadas, tanto que pela primeira vez na vida ela tinha uma empregada doméstica. Que incrível! Aí ela explicou o que é, né? Ela empregou a lei do vácuo, porque ela pegou aquele dinheiro que era para as despesas e usou para uma outra coisa que ela
achou que era importante fazer, e aí ficou um vácuo naquele local que era para as despesas e o universo supriu. Nossa, é bem interessante, mas é bem, como que é bem como se diz, é bem um desafio, né? Conseguir fazer isso, é bem aquela coisa de, o que ela diz aqui, até hoje ainda me surpreende perceber a fé que ela tinha na lei do vácuo e ver os ricos resultados que ela continua a experimentar. Ou seja, ela resumiu aqui, a fé é fé. Esforce-se para causar uma boa impressão. Outra maneira de olhar adiante, apesar das aparências financeiras, é apresentar-se da melhor maneira possível. Você deve viver tão ricamente quanto for possível com o que já tem. Lembro-me de certa ocasião em que eu precisava de roupas novas para uma conferência para a qual fora convidada, mas não parecia haver dinheiro à mão para comprar. Quando eu orei sobre essa questão, tive a sensação de que eu devia começar usando as minhas melhores roupas a fim de me ajudar a me sentir rica. Durante todos os dias, por quase uma semana, eu usei o meu melhor vestido. Um dia, uma graça em dinheiro me foi enviada por alguns serviços que eu havia feito no passado. É claro que eu imediatamente comprei as desejadas roupas novas. Então, é aquela coisa, né, da gente também não estar guardando aquilo que é o melhor só para visita, a louça mais bonita para visita e tá comendo, tá usando no dia a dia pratos lascados. Eu já vi um vídeo sobre isso, que quando a louça tá lascada, é como aquela expressão, você tá lascado. A gente não deve usar coisa mesmo que seja um quebradinho pequeno. E a outra coisa é a gente tá usando calcinha, sutiã, cueca, todo solto, todo rasgado, porque ninguém vai ver, porque tá por baixo, é a roupa de baixo mesmo. Eu acredito que isso também não usar, agora que eu estou entendendo a lei do vácuo, fazer a lei do vácuo. E pior ainda é estar vibrando para o universo pobreza. Ó, eu não tenho, estou usando essas roupas de baixo aqui tudo estragadinha, porque eu não tenho. Então o que a gente vai ter mais é mais pobreza, né? À medida que você criar o vácuo e soltar o que não precisa, quando você passar a usar o que tem para suprir suas necessidades imediatas da melhor forma que puder, sem reter nada, e conforme você passe a viver tão ricamente quanto possível diante das aparências, então os resultados ricos começarão a acontecer. Se aprender logo no início do seu desenvolvimento do pensamento próspero a criar um vácuo para o novo bem, você não entrará em pânico diante dos desafios financeiros. Você estará seguro quanto a poder vencê-los. Com o tempo, será muito mais rico, tendo aprendido a usar as leis invisíveis da provisão para satisfazer as suas necessidades visíveis. Muitas vezes, quando você cria um vácuo usando o que já tem, descobre inclusive que o total que tem à mão já é suficiente. Percebe que muito é desperdiçado ou perdido e que o valor que à primeira vista parecia pequeno ou mesmo insuficiente se torna adequado se você o usa sem medo. Se você continua a usar seus recursos sem medo, confiante de que todas as suas necessidades serão passageiras, verá que tem o suficiente para supri-lo durante o período em que nenhuma substância apareceu ainda. Acredito que tem a ver com aquela coisa do dinheiro ser energia, do dinheiro ser alguma coisa que tem que estar sempre em movimento, né? Quando já ouvi também dizerem, quando você paga a sua conta com pena, com dor no coração, você não quer pagar, parece que você está enviando também para o universo uma atitude de falta e de medo também, de falta de fé, de falta de confiança.
Eu acredito que se é difícil aplicar, talvez seja difícil aplicar essa lei do vácuo, ser tão desprendido assim, que a gente podia começar fazendo através daquilo que a gente tem que pagar, das contas que a gente tem que pagar com alegria. Pegar a conta e pagar, muito obrigada, ainda bem, graças a Deus que eu tenho dinheiro para pagar essa conta, para honrar esse compromisso. E aí eu acredito que vai ficando mais fácil começar a ser mais liberado, a ter mais confiança para fazer mais vácuo, como essa pessoa, essa mulher que ela deu exemplo, que gastou o dinheiro da compra para comprar itens para a igreja. Abra espaço para o seu bem. Todos nós queremos melhores condições financeiras e devemos tê-las. Aqui está a maneira de consegui-las. Nunca fale sobre limitação financeira e comece a pensar em termos de abundância rica e universal que está em toda parte. Depois aprenda a liberar, a abandonar, a deixar ir e a criar espaço para as coisas pelas quais orou, trabalhou e que deseja tão fortemente. Se você abrir mão e se livrar de antigas atitudes, ideias e bens dos quais não mais precisa, substituindo-os por novos pensamentos de prosperidade e de realização progressiva, suas condições melhorarão e de modo estável. Vocês viram aqui, notaram que ela disse abrir mão de ideias, antigas atitudes, ideias e bens. Ou seja, acredito que aqui cabe também crença limitante, né? Abrir mão de crença negativa e crença limitante também eu acredito que nos ajude a estar entendendo e conseguindo ter facilidade, clareza para usar, para praticar a lei do vácuo. Sempre queremos algo melhor do que o que já temos. Essa é a força motriz do progresso. Assim como as crianças crescem e as roupas não servem mais, você deve superar antigos ideais, alargando os seus horizontes de vida à medida que avança. Deve sempre haver a eliminação do que é antigo para acompanhar o crescimento. Quando você se apega ao velho, estorva o seu avanço ou o cessa de todo. Por que não ousar criar um vácuo agora, convidando a sua vida à prosperidade e o sucesso completos, com os quais você sonha e que lhe são divinamente destinados? Gente, conseguimos fazer um capítulo inteiro aqui. Espero que vocês não achem que tenha ficado muito longo, tá? Porque assim eu queria fazer o máximo possível do livro nesses 21 dias, tá bom? Então, no próximo, que vai ser então o 8º dia, eu faço para vocês o capítulo 4, que é a Lei da Criatividade. Então, até lá, obrigado por terem vindo comigo até aqui e até a próxima. Tchau!